sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo da Logistic, em Balneário Camboriú. A feira é o último dia, então já fica o nosso convite. Já iniciou às 13, vai até às 20 horas. A feira está belíssima. Venha conferir o nosso stand. Estamos com 3 implementos aqui no stand e um também na área externa. Você que está passando aí pela BR já vai conseguir ver o graneleiro 4 eixos da Joinville Implementos. Hoje é o 7º episódio da 2ª temporada Gimpcast Acelerando. E a gente traz sempre nossos parceiros, convidados. E hoje o nosso time está especial, porque é o nosso time comercial representando a nossa empresa fora da empresa. Eles que estão aí sempre com os nossos clientes, divulgando a nossa empresa, nossos implementos, nossos serviços. Então é uma alegria, é um orgulho poder receber os nossos vendedores no nosso time externo. Legal, Cláudia, boa tarde a todos. Reforço o convite da Cláudia aqui para virem aproveitar esse último dia de Logistic. A feira tá fantástica, tá belíssima, tá? Muitas novidades, vários expositores de renome nacional e até internacional. Então não percam a oportunidade, corram para cá que é só até às 20 horas, tá bom? E venham visitar e conhecer os produtos que temos aqui também. E como a Cláudia falou, hoje é um dia especial aqui, né? É um Gimpcast com o nosso time comercial. Estamos com 3 representantes aqui do nosso time comercial, né? Representando toda a equipe, todo o time. E eu não poderia deixar de estar aqui, pelo menos nesse comecinho. Daqui a pouco eu vou sair correndo para ajudar ali a atender, porque 3 estão aqui dentro, temos que dar um suporte lá fora para os nossos clientes, aí, nossos visitantes e os nossos parceiros. Então eu quero deixar aqui o nosso agradecimento, né, em nome de toda a nossa família Joinville Implementos, de toda a nossa equipe interna, todo o nosso time, né, pelo trabalho que vocês têm feito aí no campo, levado a nossa marca, levado o nosso nome para todos os cantos do país. E estendendo o agradecimento a vocês 3 que estão aqui, eu estendo a todos os demais representantes e vendedores, né, da nossa equipe comercial, nosso time interno também, porque sem vocês não tem todo esse show, todo esse resultado, todo esse crescimento que a gente está tendo aí. E a Logistic está aí também tendo muito sucesso, graças ao trabalho, o engajamento, né, de todo o time comercial, todo o time de marketing e os produtos belíssimos que estão aqui também, né? É resultado aí de todo o nosso time interno lá, engenharia, produção e todos os demais, compras, financeiro, administrativo, fiscal. Mas hoje é o dia de vocês, tá? Contem aí a história de vocês, com certeza vão ter histórias aí maravilhosas, de muita superação, de muita inspiração, que é o objetivo, né, do Gimpcast. O objetivo do Gimpcast é trazer conhecimentos, né, trazer experiências, mensagens positivas e inspiração. Eu acho que esses são os objetivos do Gimpcast. Obrigado pela coragem de vocês. Cláudia, parabéns aí pelo tema, né? Obrigado por vocês terem aceito. Com certeza vai ser aí um Gimpcast fantástico, tá bom? Com Pessoal, certeza. obrigado Júlio. de coração. Vou pedir licença para dar o suporte Sim. lá para os nossos clientes aí que estão Só não chegando vendem na mais do que a cidade. gente lá fora. Se vocês demorarem demais, eu vou tirar os pedidos para relembrar os tempos antigos, né? Isso é igual andar de bicicleta. A gente Nunca esquece. como vender, como tirar o pedido. Sim. Prometo Tá que não bom? vai passar de 1 hora hoje. Show de bola. Porque essa turma aí é boa de conversa, né, Cláudia? Hoje a gente... Aqui, olha, Ainda bem que não Vai tem uma ter resenha. cerveja. só fera aqui nessa mesa hoje. É aqui, hein? água, tá, gente? Só É água. fera, tem água aí dentro aí. O shopping é só depois do horário, tá bom? Legal, pessoal. Aproveitem, assistam o nosso canal do YouTube, Insta, Face, compartilhem, deem like e enviem sugestões para nós também. É isso Tá aí. joia? Muito obrigado. Obrigada. Um ótimo Gimpcast. Vamos Grande Vamos abraço. lá, Vamos vamos lá. lá. Bom, o Júlio já deu todas as dicas aqui, né? Curtem, compartilham. Essa é a ideia do Gimpcast, tá compartilhando experiência. A gente está aqui, né, para ajudar todo transportador, caminhoneiro, os apaixonados por carretas. É para isso que serve o Gimpcast. E vamos lá, né? Vendedor, de onde vem, o que fazem, o que comem. Bastante espeto corrido. Quem é essa turma? Eu vou lançar então a primeira pergunta, mas antes disso deixa eu apresentar.
Esse aqui é o representante Joinville região, Eduardo, o Guilherme e o Jean. Eu vou deixar com que eles se apresentem, o que eles fazem, o que eles comem, eles vão ficar à vontade, né? O que eles fazem? Exatamente. Onde eles vivem? Então, Onde eles se escondem? eu queria que vocês começassem então a falar por que o transporte de cargas rodoviárias, como vieram parar na Joinville Implementos, qual que foi a jornada até aqui. Bem-vindo, Eduardo. Vamos começar contigo, então? Vamos lá. Queria agradecer aí a oportunidade de poder estar aqui, né? Agradecer toda a equipe, agradecer a família da Joinville Implementos, porque nós fizemos parte de uma família ali. Eu estou nessa trajetória já há 7 anos com a Joinville, né? E da onde eu vim? Nas minhas veias, eu acho que corre em óleo diesel, porque eu nasci dentro de um caminhão, né? Quando eu tinha lá 7, 8 anos, eu já estava aprendendo a dirigir, já dirigia caminhão. Viajei por alguns anos. A minha família toda é uma família tradicional ali do transporte de Joinville. Começaram todos muito novos. O meu pai viajou, meus avós viajaram, sempre tiveram caminhão. E eu vim nessa mesma trajetória, né? Quando foi ali por 2010 eu decidi parar de viajar, mas sempre continuei com o caminhão. E em 2013 eu encerrei a minha atividade com o caminhão. E em 2017 eu fui chamado pelo Júlio para fazer uma entrevista, fui indicado, né, por um amigo, e o Júlio estava precisando de um vendedor e eu caí de paraquedas lá na mesa do Júlio, nunca me esqueço. O escritório dele era na frente da empresa, naquele baú que hoje azulzinho. Aquele baú azulzinho hoje é o RH, RH ali. E o Júlio me falou uma coisa assim, ele não me conhecia. O meu avô fazia muitos negócios com o pai do Júlio, né, com o seu Udo. E o Júlio não me conhecia, eu conhecia ele de vista, porque nós temos mais ou menos a mesma idade. Então, quando nós éramos moleques, assim, o Júlio já estava lá dentro da furgão em Joinville, porque se no meu sangue escorre óleo diesel, no dele corre ferro, corre rebite, porque também se criou lá no meio da oficina, estava lá toda a vida envolvido ali, né, dentro da oficina deles. Então, eu conheço o Júlio de vista desde aquela época. E ele me falou algumas palavras lá, e uma delas foi assim, ó: Eduardo, nós vamos começar um casamento. E pode dar certo, e pode não dar. Mas eu acho que vai dar certo. Porque o teu objetivo é o mesmo que o meu. E aí nós começamos lá em 2017, eu comecei, nós ainda, a Joinville ainda só fabricava, eu falo nós porque hoje eu me integro dentro disso, né? E a fábrica só fazia sobre chassi. E daí já existiam planos de começarem também as carretas, e o meu sonho era vender carreta. Porque eu conhecia bastante do equipamento de carreta, né? Na verdade, eu achava que eu conhecia. Porque conhecia, assim, por fora, né? Conhecia só... Andando, Como comprador, comprava uma carreta X lá, mas não sabia o que compunha aquele equipamento, né? E em 2018, quando começou ali os primeiros equipamentos, eu comecei a fazer parte disso, eu comecei a ficar dentro da fábrica por muito tempo, e ver como isso era produzido, e lá eu dava opinião, até eu tinha um apelido dentro da empresa muito carinhoso, me chamavam de engenheiro empírico, porque eu ia lá e dizia assim, dá para fazer assim, e aí o nosso engenheiro dizia, acho que não vai dar, e aí, mas dá para fazer. Só não vai criar treta com o engenheiro, não, Edson, meu amigão, Edson, um abraço para ti aí, Edson. Então, a gente foi desenvolvendo, e todo mundo nesse desafio, né, desde o comercial, a equipe interna, a própria fabricação era um desafio, para o Edson também era um desafio, que ele vinha de um segmento, mas chegou ali em Joinville e ele encontrou novos desafios. E isso foi muito legal. Se hoje a gente traçou essa trajetória, a gente olha para trás e fala, olha onde é que a gente está e olha de onde a gente veio. Olha o que a gente estava fazendo lá atrás, olha o que nós estamos fazendo hoje. É tão legal tu encontrar um cliente e falar assim, pô, o produto de vocês melhorou muito, mas melhorou porque a gente está no campo e está ouvindo também os nossos clientes, porque... Então, antes da gente chegar nesse assunto, eu quero saber do Jean também e do Guilherme, porque os vendedores é assim, né, gente? Se a gente dá espaço, eles só vão ficar no máximo, Cláudia, 1 hora, porque a gente tem os clientes para atender. É 1 hora cada um daí. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou mediando. Então, vamos lá. Vai acabar, nós estamos conversando. Então, o Jean, ele é representante aqui de Itajaí região. Hoje nós estamos em Balneário Camboriú, onde está acontecendo a Logistic no Expocentro. Jean, queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho como que você conheceu a Joinville Implementos. Bom, meu nome é Jean, eu sou natural de Araguá do Sul, trabalho e atuo na região do litoral. Itajaí, região toda litorânea aqui até o próximo à região da capital, Grande Florianópolis.
Eu sou o contrário do Eduardo. O Eduardo é do transporte e eu sou da família da Malva e Malha de Araguá do Sul. A família toda trabalhava lá, eu segui os caminhos da família e caí no transporte e de paraquedas também. Eu só não queria trabalhar focado dentro de uma empresa, do escritório. Eu queria ser vendedor, caí numa concorrência, migrei para Furgões Joinville e estou aqui há 7 anos, 8 anos agora. Entrei em 2016 anos. Eu e o Jean estamos no mesmo tempo de empresa, Entrei em 2016, exato. Peguei a fase um pouquinho antes do Eduardo, quando tinha o escritório lá na frente, aquele baúzinho isotérmico, que hoje é o IRH. E eu ainda tenho um costume na Furgões Joinville, Joinville Implementos Rodoviários. Perceberam? De falar Furgões Joinville. Isso não sai da minha cabeça. Para quem não sabe, a nossa razão social é Furgões Joinville e faz uns 2, 3 anos que a gente vem chamando Joinville Implementos, né, o nosso nome fantasia, mas realmente muitos clientes conhecem como Furgões. Não adianta você falar Joinville Implementos, que para eles é o Furgões, mas vai isso continuar sendo Furgões. E pra gente também isso é orgulho, né? É a história, né? Desde o início, é Furgões Joinville. Bom, Guilherme. meu nome é Guilherme, eu entrei na Furgões Joinville vai fazer há 6 anos, mas estou no segmento de baú já desde os 14 anos de idade, então hoje estou com 35, não vou fazer a conta que de cabeça agora não vou lembrar. Mas eu vim a conhecer o Júlio, no passado nós tínhamos uma empresa de manutenção de baú e coisa e tal, que era do meu falecido pai. Então de lá a gente conhecia já Furgões Joinville, porque a gente reformava baú e coisa e tal. E depois que meu pai veio a falecer, um dia estava na empresa, o Júlio passou lá, que ele veio ver um baú de um cliente, coisa e tal, conversou comigo e conversando, eu falei, não, Júlio, infelizmente a gente vai encerrar, vamos fechar e coisa e tal. E passou uma semana, ele pegou meu contato e me acionou, Guilherme, cara, sei que está fechando, dá uma pensada, eu tenho interesse de te contratar para nossa oficina, para a parte de manutenção, para estar trabalhando com a nossa equipe, a gente está expandindo, está começando a crescer e eu preciso de uma pessoa com conhecimento de chão de fábrica e coisa e tal. E daí passou aí umas 2, 3 semanas, sentei com o Júlio, conversamos, se acertamos, o Júlio e o Paulo, né? Me deram essa oportunidade, né, de estar indo trabalhar com eles. E a minha história na Furgões inicia ali. Então eu comecei no chão de fábrica com eles, na parte de oficina, né? Na parte da manutenção, orçamentista e como supervisor da oficina. Posteriormente, aí de um ano, o Paulo e o Júlio me fizeram a proposta para tocar junto à produção do novo, né? A gente estava numa ascensão, porque bem quando eu entrei eles estavam lançando a carreta, finalzinho de 2018, 2019, a produção início do semi-boque. E o Paulo já com a demanda que tinha e coisa e tal, me pediu um apoio junto. Tanto é que eu fiquei uns 3 anos junto com o Paulo e com o Júlio na parte de supervisão. Posteriormente, o Júlio me chamou, Guilherme, eu vejo que tu tem um conhecimento de clientes, da tua empresa e coisa e tal. Então eu vejo que tu tem um potencial comercial muito forte. Então eu parti aí para o comercial interno, né, inicialmente. E depois o Júlio me fez a proposta de atender a região metropolitana de Curitiba, em torno. E a região que eu já atuava, que era Jaraguá do Sul, Massaranduba, Corupá e Xereder. E a minha história se dá início a isso, na verdade, né? Dizer daquele, foi uma perda por uma parte da nossa empresa e meu pai, mas graças a Deus o Júlio me abraçou, vou dizer bem a verdade, me abraçou, como a gente tem a gente fala que a gente é uma família, realmente, né? A gente tem uma aproximação, um contato muito direto com o Júlio e com o Paulo e realmente dizer aquele não querendo puxar o saco, mas a gente tem uma certa liberdade com eles e um carinho real pela empresa, né? Pela marca, né? E daí da história é isso aí. Estamos aí hoje, o time de peso, vamos falar bem a verdade, nós 3, né? Eu, o Jean e o Dudu aí na nossa região atuando, né? E graças a Deus tudo certo, né? Inclusive nós vinha pra cá, a polícia parou nós ali que o carro era rebaixado, daí nós saímos de dentro, já não, tá tudo certo, pode ir embora. Pelo que vocês estão contando, foi uma história que está sendo construída, na verdade, né? Esse time não foi planejado, foi acontecendo e foi depositada a confiança no potencial que vocês apresentaram. Com exceção, acho, do Jean, que não tinha ainda experiência no setor. Quais que foram esses desafios para ti? Como que tu hoje está tendo esses resultados que você hoje apresenta para o nosso time, né? Como que foi essa tua jornada? Foi bem complicado, porque eu não conhecia de implemento,
Eu não sabia o que era uma quinta roda, não sabia o que era eixo direito. E naquela época a gente não tinha na mão GPS, não tinha aplicativo nenhum. Para tu descobrir o cliente, o transportador, a pessoa que tinha terraplanagem no começo, quando eu trabalhava na concorrência, era muito difícil. Era tu bater de porta em porta e parar nas borracharias e posto combustível, pedir informação. Isso era o que eu fazia no começo. Muito Porque o difícil. networking era esse. Era esse. Então, assim, começar no transporte, vendendo carreta, vendendo implemento, foi difícil. Demorou um bom tempinho até pegar o jeito, até entender o que é um cavalo 4x2, 6x2, 6x4, o que é um sobre-chassi. Então, foi uma migração bem difícil mesmo, tá? E aí esse é um dos desafios, né? E principalmente quando ainda não tinha GPS, internet, WhatsApp, que hoje facilita pra gente. Pra ti, Eduardo, qual que tu acha que foi o maior desafio assim no início? Mas tu já tinha um certo conhecimento também, né? Eu tinha o conhecimento, né, Cláudia? Só que assim, é que nem eu falei pra ti, quando eu conhecia de carreta, eu achei que eu conhecia de carreta, né? Então quando eu entrei ali, eu comecei a ter alguns desafios e eu tive que ir aprendendo isso ao longo do tempo. Poder chegar no cliente, isso não era uma grande dificuldade, mas o que eu tinha dificuldade era realmente falar mais a parte técnica do implemento, porque a gente conhece mais empiricamente, a parte técnica eu não conhecia muito. Isso foi um desafio para mim, porque eu tive que ir para dentro da fábrica para aprender isso. E eu me dispus isso, e a fábrica se dispôs a me dar esse retorno também. Isso foi muito importante para mim. Eu fui recebido, a gente foi recebido lá assim, pô, ele não sabe, ele quer aprender, nós vamos ensinar, nós vamos dar essa oportunidade. Como eu tive a oportunidade de trabalhar na Joinville como vendedor, isso foi uma oportunidade, porque existiam outros profissionais prontos no mercado. E o Júlio optou por mim sem eu saber. E eu fui muito transparente com ele quando eu fui sentar na mesa pra gente negociar. Eu falei, cara, eu não sei vender, eu nunca vendi. Eu sei conversar, eu conheço um pouco, conheço as pessoas, mas eu nunca vendi, eu vou precisar aprender. Não, nós vamos te ensinar, tu vai aprender. Então eu tive essa disposição. No começo, o cliente me ligava e perguntava assim, que tamanho de baú eu consigo botar num caminhão com entre-eixo X? E eu ficava assim, meu, e agora, né? Como é que eu vou fazer essa conta? E daí tinha que ligar, tinha que perguntar. Então isso foi ao longo do tempo e eu achava que eu nunca ia conseguir chegar ao ponto de o cara me ligar e eu de bate pronto dizer. E hoje a gente já consegue, o cara liga, não, dá para botar um baú de tanto, dá para fazer assim, isso aqui não dá para fazer porque acontece isso, por causa de legislação. Isso é dentro da lei, isso é A prática traz a perfeição, né? A gente acaba adquirindo esse conhecimento com a experiência que tu vai tendo Dia a dia, no campo. Né? Mas claro que tu precisa se dispor para aquilo também. Sim. Porque eu encontro na rua aí, falando dos nossos concorrentes, eu encontro gente que o cara, e ele não sabe. Porque ele não se dispõe, às vezes até cara mais velho aí, e ele não se dispõe. Um tempo nós estávamos aí negociando e eu falei para um cliente de uma carreta, e aí eu falei do eixo da carreta, e o outro vendedor me encontrou e falou, eu nem sei o que se usa embaixo de uma carreta. Eu falei, pô, mas como é que o cara vai vender uma coisa que ele não sabe? Então a gente foi para dentro da fábrica se aperfeiçoar, e eu vejo que os meus colegas também foram, eu não fui sozinho. Todo mundo foi. A gente troca muita ideia com o Jean, com o Guilherme, com o Cláudio, com as pessoas do time externo, porque a gente precisa aprender, precisa saber, e muitas vezes a gente não sabe. E aí tu precisa trocar uma ideia. Pô, o teu lá, como é que tá assim, tá acontecendo isso? Ou como é que tu faz tal coisa? E a gente começa a se ajudar em relação a isso. E aprender sobre o produto, porque eu acho que nós precisamos saber o que nós estamos vendendo, saber o que vai falar melhor pro cliente. E falar com propriedade. Muitas vezes eu me sinto até usado, porque eu sou... O teu conhecimento. Isso, aí tu sabe, aí o cara te usa pelo teu conhecimento, pega tuas informações e aí opta por um equipamento mais barato, um cara que não te dá aquele suporte, porque além do suporte que nós damos na hora da venda, a gente dá um suporte depois da venda. Como já aconteceu várias vezes. Pô, tive esse problema aqui agora nós vamos fazer isso aqui, ó. A dar a solução para o cliente, né? Eu sempre tive nos meus negócios como uma solução para o meu cliente, não uma venda, mas uma solução para ele, para o serviço dele, para o transporte dele. Até puxando o gancho aí, que às vezes até o cliente em si, ele tem uma certa operação que às vezes ele acha que aquele equipamento é o ideal para ele, mas na conversa... Às vezes tu indica para ele e ele realmente vê, não, cara, realmente esse teu equipamento, tu tá certo.
esse vai me atender melhor a minha demanda, até pela questão de carregamento ou descarregamento, então isso vem ajudar muito, né? A questão, a gente fala hoje muito, até frisando essa parte mecânica, né, na carreta. Antigamente uma carreta era ar, eixo e cuíca e freio, então hoje a tecnologia que está embarcada, não só no caminhão, mas em si, no semi-reboque, é uma tecnologia de automóvel hoje, então nós temos o sistema DBS, nós temos agora, a partir de ano que vem, acho, o EBS? controle de estabilidade, EBS. Então não é simplesmente hoje engatar a carreta atrás, é pneu e eixo e mola, não é só isso. A carreta hoje ela tem um certo detalhe a mais, uma Tem tecnologia a mais. sensoriamento, catraca automática. Então é uma coisa assim. Tudo isso a tecnologia vem por um lado para ajudar, né? Porque a gente sabe que em si hoje a nossa questão em mão de obra, não só motorista, funcionário, coisa e tal, é uma questão hoje que a pessoa às vezes não tem um conhecimento também, ela não tem uma qualificação, uma instrução de como funciona o equipamento, questão da catraca automática, regular um freio, coisa e tal, então isso tudo veio para facilitar muito, até Vocês por uma questão de conseguem segurança. ir elencando para o pessoal que está assistindo, até para entender, poxa, um vendedor de carretas, o que ele precisa entender, né? E eu gostaria que vocês falassem, porque quem está olhando, por exemplo, realmente esse item eu nunca prestei atenção de perguntar, por exemplo, né? Então, se vocês pudessem elencar algumas coisas, o que antes não tinha, hoje tem, o que é importante na hora da compra da carreta, eles se atentarem, né? E claro que os vendedores aí vai da habilidade de vocês, e a gente não vai abrir a caixa preta aqui, lógico que não, mas até para os compradores, né? Os interessados em carretas, vocês já darem essas dicas, vocês têm que prestar atenção nesses itens, porque a gente tem hoje disponível e a gente pode ajudar vocês a fazer essa melhor escolha. Então, gostaria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que entre disponibilizar, muitas coisas que a gente disponibiliza nos nossos equipamentos hoje são equipamentos que a legislação exige, né? O mercado em O mercado si, começa a né? exigir. Só que o que acontece? Eu acho que a gente tem que saber dimensionar isso para o cliente e poder saber mostrar para o cliente o que aquilo oferece para ele. Porque, por exemplo, nós temos as carretas hoje, elas têm módulo como um carro também tem. Tu pode ir lá espetar um computador na carreta e saber... Quantas vezes o motorista freou, que velocidade ele está... Perfeito. Entende? Então isso, e muitas empresas, se for conversar hoje com o chefe de frota, ele não sabe. Alguns, né? Não vou dizer que tu generalizar, mas na grande maioria ele não sabe. Porque a carreta é o quê? É um negócio que engata atrás do caminhão, o caminhão arrasta ela. É isso aí que é uma carreta. Acho que a prioridade em si é o cavalo, na verdade, mas o semi-reboque também é muito importante. Ele pode te auxiliar, hoje um semi-reboque, ele pode te auxiliar muito no controle da frota. Ele pode também te oferecer dados para tu poder cuidar da tua frota. Vem no semi-reboque. Então, eu acho que é nisso que tem que se atentar, no saber usar e explorar o vendedor daquele produto que ele está comprando. Saber o que o teu produto me oferece, o que eu tenho ali, o que eu posso explorar dele. Como a gente já deu treinamentos em empresas para oferecer, nosso equipamento oferece isso aqui para vocês. E tu sair da reunião, o cara olha para ti, eu não imaginava que dava para explorar tudo isso de uma carreta. Sim. Porque normalmente o pessoal pensa quando se fala em tecnologia embarcada, pensa só no caminhão. Só no caminhão. E tanto é que a gente comenta, né? A gente sendo vendedor que está na praça, às vezes a gente chega no cliente, mas o teu implemento é muito caro, vamos dizer assim, né? Eu falei, mas compara hoje o tempo de vida útil de um semi-reboque e o tempo de uso de vida útil de um cavalo. O cavalo mecânico vai chegar numa certa quilometragem, ele vai depreciar, tu vai ter que trocar. Eu tenho clientes com carreta com 30 anos rodando. Ou seja, né, o implemento que tu adquire hoje nosso, fazendo a manutenção em dia, o cuidado, tu vai ter implemento para muito tempo. Então eu sempre falo, compara um preço hoje de um cavalo mecânico e de um semi-reboque. O que transporta? É a carreta, na verdade. Claro, o cavalo puxa. Mas a vida útil da carreta, tu mantendo, o nosso padrão que a gente fabrica hoje, que é o baú estruturado aí, tu vai ter um baú aí para 30, 40 anos e tu vai ter a carreta ainda rodando, na verdade. O que é um baú estruturado? Eu costumo dizer que, a grosso modo... Vários jeitos de explicar, né? Vários jeitos. Mas eu, a grosso modo, eu falo que um baú estruturado ele é uma gaiola de ferro toda soldada,
chapeada de alumínio em volta. Isso é um baú estruturado. Um baú de painel, que alguns concorrentes fazem o baú de painel, eles são ele é um painel montado fora e depois ele é juntado todas as partes e parafusado, como um Lego. Ele tem, na verdade, o duralumínio em si, a estrutura soldada que ele tem é a base, quadro traseiro e quadro de porta lateral. O resto é tudo painel, que a gente diz, né? Então ele é um baú, vamos dizer, monobloco, ele é todo parafusado, com rebite, com parafuso. Então o que acontece? O parafuso em si, por mais que tu use uma porca travante, um rebite de... ele vai, com o tempo, ele vai afrouxar. Ele vai afrouxar. Como ele é parafusado no alumínio... Dependendo da carga específica, que nem na nossa região aqui, que é muito malha, pneu, então tem que ser um baú estruturado. Se tu carregar um baú duralumínio de malha e não amarrar, ele não chega em Curitiba, ele estufou o baú e é capaz de perder a carga na rua. A questão hoje de sinistros, né? A gente tem muitos casos de clientes nossos, né, que acontece. Então o baú duralumínio tombou, o baú desmonta. A mercadoria se espalha na BR, tem o furto da mercadoria, vai se incomodar com o seguro. E o estruturado, a gente já teve casos de tombar e o baú não abrir. Tu consegue, inclusive, recuperar a carga, entende? Trocar somente umas chapas laterais e... Eu até não sei a questão de seguradoras hoje, eu não tenho essa informação, mas eu acredito que dão até uma prioridade em si hoje por um baú mais reforçado do que um duralumínio, entendeu? Para essa questão do seguro aí, né? É mais segurança e durabilidade do que os do painel sem... Ele é muito mais resistente, sem sombra de dúvida. Quanto aos implementos, né? Você comentou ali, né, Guilherme, para a nossa região, existe isso, um implemento mais indicado para alguma operação ou para a região? Sim, existe. Para a tua região existe, Jean? Tem. Como que é? Baú estruturado, principalmente push de malha, é o super indicado. Quem compra o painel, que nem a gente estava falando, o Guilherme está comentando agora, se tu não travar ele antes de carregar e estufar, em si, ele já começa a dar problema de infiltração, estufa o baú e tu perde a carga no meio do caminho. Então, para o meu segmento, na minha região, o estruturado é super indicado. Não existe uma regra, né? Mas quais seriam os implementos, aí falando de uma forma mais geral, mas quais seriam os implementos indicados para cada operação? Cada transportador tem uma operação, né? Por exemplo, assim, aqui na minha região, que é a região de Joinville, eu vendo muito o bitrem, que é o vulgo, né? Ele tem um apelido carinhoso chamado de gamela. Ninguém sabe por quê, mas ele nasceu com esse apelido e ficou até hoje. Padrão Whirlpool. Que é o padrão Whirlpool, né? São duas carretas rebaixadas, né? Um conjunto de bitrem. Por que se usa ele? Por causa da capacidade volumétrica dele, né? Para carregar a linha branca. Então ele foi desenvolvido aqui na nossa região e ele é desenvolvido da nossa região e para transportar geladeira de um fabricante aqui nosso da região. Mas isso está se expandindo tanto que ele está sendo usado para transportar outras marcas de linha branca em toda a região. Então, por quê? Porque ele se adequa ele se enquadra para aquele transporte, porque ele tem uma capacidade volumétrica. Ele também é usado para transporte de colchão, espuma, isopor, conexões, tudo que tem capacidade que tem muito volume, né? Não peso, né? Então, tem outros clientes, eu tenho outro cliente na região que usa muito carreta carga seca porta-container. Por quê? Porque ele tem uma demanda específica para porta-container. Então, assim, acho que isso é muito direcionado para cada região. A nossa região aqui é muito baú reto, acho que a região do Jean aí, bastante baú reto, né? E na minha região, muito é o baú rebaixado. Eu tenho, assim, 80% é o baú rebaixado na minha região. Tudo vai da carteira do próprio cliente nosso, na verdade, né? Tenho clientes meus que é só carga paletizada. Então, baú reto, semi-reboque reto. Por causa da empilhadeira, não pode ter rebaixo, coisa e tal, agilidade de carregamento, descarregamento, então tem que ser o reto. Temos a questão do sider, então tu pega hoje, tem muitas transportadoras, sider. O cara não tem uma doca para descarregamento, descarrega no pátio, abre a lona, descarrega pela lateral. A praticidade, o sider hoje eu vejo que é um futuro, né? O sider já vem há muito tempo no mercado, mas ele vem se fortalecendo muito aumentando, né? Pela questão dessa agilidade. Porque às vezes uma carga num baú tu consegue puxar num sider, uma carga de sacaria, bag, tu consegue puxar num sider. Então eu vejo que o sider, em si o graneleiro também que a gente já está produzindo, também é muito versátil na questão, porque às vezes tu pode puxar uma carga paletizada num graneleiro, o grão, uma carga lastreada de perfil, ferro, em si, todas elas, né? Inclusive o sider até por causa do frete de retorno, né? Tem Também muita gente que sai com carga de baú devido às regiões Nordeste. Frete de retorno do Nordeste para baú é muito fraco.
O pessoal opta mais por cider. Também é um outro segmento. Isso é de região para região, né? Para nossa região, graneleiro não é um forte. A gente também vende, mas não é o carro-chefe. Já tu vai para o Mato Grosso, o carro-chefe lá, Isso, norte do outras Paraná. regiões, Já é o queridinho. Exatamente. é E isso lá aí. tu não vende um baú, tu não vende um cider. Então acho que cada região, a minha região específica é. Até porque a gente está num bitrem. polo industrial muito forte, Isso. nossa região Santa Catarina, né? A região portuária é muito forte também. Então esse segmento do porta-container a gente está aí vindo com força também no porta-container, porque em si a nossa região nos direciona para isso, na verdade. Claro, a gente quer atender vários segmentos, né? Mas a gente vai o que a região nos força, né? Hoje a gente, graças a Deus, está no mercado e a gente vê que a demanda é tanta que nem os grandes conseguem suprir. E a gente está com diferencial pela questão nossa de localização, por estar próximo do nosso cliente, pelo um pós-vendas, que hoje pesa muito, não é só tu fazer a venda e Atendimento. adeus cliente, nunca mais vou te ver, porque então a gente foca muito na questão do nosso pós-vendas, né? Somos sujeito- reconhecidos pelo pós-vendas. A gente tem, né? A gente sempre diz, né? Você vai comprar um carro e por mais que passe por uma inspeção, vai acontecer algum problema numa peça, num componente. Como a gente trabalha hoje com várias marcas na questão de suspensão, o sistema de freio, coisa e tal, então a gente é um montador, na verdade, né? Então vai acontecer problema? Vai acontecer problema, mas o interessante é tu dar o suporte para o cliente. É uma outra coisa muito interessante dos nossos equipamentos é a intercambiabilidade dele, né? Tu, em qualquer lugar do Brasil que tu tiver, tu vai achar peça para Isso. ele, porque Isso. a gente procura por isso justamente Os porque componentes. porque Nacional, né? isso é uma Porque- coisa que a gente vem escutando dos clientes e até na minha própria formação, né? Do tempo que eu tenho em cima de caminhão. Por quê? Pô, às vezes tu tá lá, o caminhão viaja para tudo quanto é lugar do Brasil. Às vezes tu tá lá no interior do Maranhão. Pô, eu preciso de uma peça, de uma balança da carreta. Eu preciso de uma catraca de freio, disso aqui. Eu preciso sair daqui para ir para outro lugar. Eu preciso carregar meu caminhão para ir embora. Mas para carregar eu preciso arrumar isso aqui. E aí tu não acha. Às vezes tu precisa vir vazio. Já aconteceu casos aí de concorrentes aí do cara sair de Goiânia e vir para Joinville buscar recurso porque ele não acha no caminho, porque a peça que o cara usa só ele tem. Então a gente procura ter essa intercambiabilidade para poder ter, se der problema, não é para dar, mas se der. Não, se der tu acha. Se der tu tem a solução. Tem a solução, né? Tu tem a solução. É isso então aí. é isso, a gente foca muito nisso, por quê? Porque a gente vem desse histórico de transporte. E outra coisa, a Furgões Joinville como um todo, ela está sempre muito próxima do cliente. Ela sempre, o nosso cliente vai lá na nossa casa, vai lá ver o nosso equipamento. A gente disponibiliza, eu já fiz isso várias vezes, acho que o Jean fez uma vez comigo. Pô, a gente pegou uma carreta e a gente foi levar nos clientes, eu quero que tu coloque defeito na nossa carreta. Por quê? Porque é com defeito, porque ele tá lá no dia a dia, na operação, ele sabe onde é que dói. E aí a gente precisa resolver esse problema dele. E a gente solucionou muito problema, são coisas pequenas que lá no dia a dia dele, aquilo favorece muito, aquilo dá uma vantagem para ele no dia a dia de serviço. Então isso faz, eu acho que a Joinville sair na frente de todos os concorrentes. O nosso cliente está no nosso dia a dia. Está assistido, ele não Todo está abandonado. Temos uma procura interessante do nosso produto, produto diferenciado, medidas especiais, Personalizado, largura personalizado, um produto diferente que nem todos trabalham. Tem essa procura, essa demanda e sempre bem atendidos todos os clientes. Tá? Essa questão da personalização é muito forte, que nem pegar os grandes montadores, né? É aquele padrão de linha de montagem deles. Exato. Não, eu até faço para ti, mas tu tem que comprar tantos comigo para eu poder te atender. Então, nós não, eu quero um baú com 10,55. Né? A gente vai fazer com 10,55. Quero com 2,60 de altura, 2,62,5. A gente vai fazer, quero 5 portas lateral, quero 2 portas na traseira, quero uma porta no teto. A gente vai fazer do jeito que o cliente quiser. A gente vai tentar direcionar ele da melhor forma possível, né? Dando claro, né, priorizando a qualidade, né, e a segurança do equipamento. Dentro né? das normas. E isso é possível também porque a gente tem um departamento de engenharia próprio, né, interno da Joinville Implementos. E não é papo de vendedor. Vocês viram que em 20 minutos aqui eles já deram uma aula de como a gente pode escolher o melhor implemento, do que é preciso, né, esse olhar. Então, ouvir o cliente, o que eu estou aqui ouvindo de vocês e eu consigo entender que isso funciona na prática, é ouvir o cliente, estar próximo do cliente. Talvez tenha algumas pessoas que estão assistindo e pensam,
cara, me inspirou a ser vendedor, gostei desse negócio. Eu vou estudar e vou ser vendedor. Você está mudando essa visão que tem do vendedor, que é ser contador de história. Se alguém está assistindo e bateu essa vontade de ser vendedor, quais as características ou qual a dica que vocês dão para que seja um vendedor, não contador de história, mas um vendedor que tenha resultado? A gente fala, vendedor é fácil, mas a gente tem uma rotina A gente corrida. fala não, Guilherme, quem fala são os outros, a gente não fala nada. É verdade. A gente desmente as falas dos outros, apenas isso. Podemos falar que a gente tem certos privilégios, né? Sim. Com certeza. Mas assim, o dia a dia nosso é corrido. Sai de manhã cedo de casa, trânsito, Fora de correndo casa. risco, né? Por um acidente, coisa e tal. Às vezes tu chega no cliente, tu marcou um horário com ele, pô, mas tu chega, cara, infelizmente Guilherme não posso atender agora, volta outro dia. E o bate na porta, às vezes é uma, é duas, é três, Várias é vezes. quatro, é É a cinco, é persistência. 6, é 7. Aí até que um dia ele vai te atender e tu vai sentar para conversar com ele, mas ele não vai comprar de ti ainda, aí tu volta outra vez, mas isso inicia a conversa. Então a persistência é um grande, acho que é Uma palavra-chave uma para coisa quem quer ferrenha começar. nossa, né, de persistir na venda. Claro, a gente já está, né, um bom tempo. Eu venho já com uma carteira de clientes de anos, já conheço muita gente, então graças a Deus hoje quando a gente senta para negociar, já senta para negociar direto com o dono, né? Muitas vezes quando tu vai abrir um cliente, tu vai conversar com o porteiro vai conversar com o gestor, Chefe da frota, o gestor com da frota vai compras. conversar com o dono até tu chegar na efetivar uma venda. Então ela é um ciclo longo, na verdade, né? Graças a Deus a gente já está encaminhado, mas sempre tem cliente novo, a gente sempre está abrindo cliente novo. A busca é sempre o cliente novo, na verdade, até por conhecimento da nossa marca e pela Furgões, então é pegado, às vezes E vem muita indicação, né? Que tem nos ajudado bastante, né? Isso. A gente planta a primeira sementinha e essa sementinha vai se espalhando. De um Ajuda produto, bastante. cara, comprei com o Jean lá, gostei do produto, aí já passa o contato, já aciona e assim vai se criando uma corrente, na verdade, né? O que eu posso dizer, né? Eu olho muito para minha vida para trás, né? Para ver onde eu tô hoje e para ver da onde eu vim, para eu poder olhar e agradecer onde eu cheguei. Então eu olho para trás. O que eu digo hoje para quem tem vontade de ser vendedor? Não desiste. Se tu tem esse sonho, persiste, vai atrás, tenta se qualificar para aquilo, vai buscar o que tu quer. E não desiste. Por quê? Porque eu lá em 2009, eu lembro que em 2010 eu quebrei. Eu tinha um negócio e eu quebrei. E eu olhava alguns vendedores, e eles ainda estão hoje, né, atuando como vendedores, e eu olhava assim, pô, eu queria ser vendedor. Eu queria chegar lá, eu queria ser vendedor. E eu consegui. Eu não vim do meio da venda e eu consegui chegar como vendedor, porque eu almejei aqui, eu queria chegar lá. E eu fiz para chegar lá. E eu acho que a gente eu acho que a gente traça o nosso. Existem coisas que a gente já tem traçado, existem coisas que a gente consegue direcionar. E eu consegui direcionar para eu chegar onde eu queria. Eu creio que eu fui muito abençoado por Deus e eu consegui chegar onde eu queria. E eu tracei isso para poder chegar como vendedor. E depois de chegar como vendedor, as pessoas acham que é fácil. Mas tá ali, ele só tira um pedidinho e daí ele ganha o dinheirinho dele ali fácil. E não é bem assim, por quê? Eu tô há 7 anos na Furgões Joinville e eu sou representante. Eu não sou CLT, né? Eu sou representante. E há mais de 7 anos eu nunca tirei férias. Tá, mas tu não viaja? Não, às vezes eu viajo, saio uma semaninha, vou ali, volto. Mas o meu telefone, ele tá comigo 24 horas por dia. O meu telefone dorme na cabeceira da minha cama. E eu atendo o cliente 10 horas da noite, como eu já atendi. Eu já atendi um cara eu estava saindo da igreja num domingo, estava saindo do culto num domingo, e eu atendi um cara 9 e pouco da noite, ele estava com um problema, e eu atendi, eu resolvi o problema dele na hora, e ele me ligou no outro dia, cara, tu me atendeu, pô, tu resolveu, mas eu não ia conseguir dormir se tu não resolvesse isso. Era uma situação delicada, ele precisava encostar o caminhão dele para carregar e o dolly não estava recolhendo da carreta, isso é uma linguagem nossa, né? O dolly da carreta não recolhia. Sim. E tal. E eu falei, cara, tu vai lá, faz assim, porque a gente tem um pouco de experiência também, até na própria construção. Faz isso que acho que vai dar certo. Ele fez, deu certo, ele conseguiu. Se eu sou um vendedor
que eu não atendo o meu telefone, ou se eu acho que eu sou um vendedor de segunda a sexta, É isso aí. eu não tinha resolvido o problema desse cara lá. E esse cara hoje, ele não comprou mais, porque ele não compra mais, ele tem um caminhão só, então ele acabou, mas ele me indica muitos negócios. Isso. Ele fala assim, ó, liga pra esse cara que esse cara vai resolver o teu problema. E a gente tá ali pra isso, e o problema a gente resolve de segunda a segunda. Às vezes eu vou na praia e a minha mulher fala, deixa esse telefone em casa. A mesma briga que eu tenho. Não, mas eu não Mas posso. o telefone já faz parte do organismo, isso dizendo não aquele. ve- Como tu diz, né? É raro, mas acontece É sempre. raro, mas É acontece mais um sempre. órgão que a gente Mas se o tem. meu cliente precisa de mim, o que eu vou fazer? Eu preciso atender ele. Às vezes não é nada. Às vezes o cara liga só pra te ligar. Mas muitas vezes ele liga pra ti porque ele precisa resolver um problema. Eu já vendi um baú. Uma vez o Júlio estava comigo, ele ainda riu. Ele falou, cara, eu nunca vi um cara vender um baú na fila do banco. Nós estávamos na fila do banco, o cara me ligou, eu vendi um baú na fila do banco. Ele falou, eu nunca vi isso acontecer. Eu falei, eu já vendi um baú na praia. Eu estava na praia um sábado à tarde, o cara me ligou, Acontece. eu atendi. Já aconteceu comigo também. E vendi, negociei com ele. Então, assim, ó, a vida do vendedor ela não é tão fácil quanto parece. Por quê? Porque eu conheço um monte de gente que se eu ligar agora para ele não atende o telefone. Exato. Sim, O vendedor ele tem que estar com o telefone 24 horas por dia. 24 horas e ele tem que atender. O telefone faz a extensão da mão. É Ele isso tem aí. que estar com o telefone o tempo todo. E ele tem que se dispor para aquilo, porque é uma disposição. Às vezes eu tô lá com meu filho, a gente tá assistindo um filme, me toca o meu telefone, eu paro, eu falo, pô, pai, tu vai parar? Trava o filme. Vou, meu filho, eu vou atender o telefone. E a preocupação de ir para um lugar que não tem área. Quando Isso. pega a área, o celular A parece A primeira coisa que tu pensa, né? Pô, nós vamos lá pro meio do mato, tá? Mas lá tem Tem Wi-Fi. área. Eu Tem que ter preciso Wi-Fi, saber é o ter mínimo. Wi-Fi, pra eu poder atender. Água ou Wi-Fi? Wi-Fi é E vitalício. entra aquela questão que a gente comentou do pós-vendas, né? O pós-vendas não é só a venda, é o pós-vendas hoje. A tua atenção que tu dá pro teu cliente, ele vai pensar, porra, realmente, né, posso confiar, pode acontecer algum problema, mas eu sei que ele vai resolver o meu E problema. tem uma outra coisa que depois, que daí vem o outro problema, né? Depois que tu vende, tu tem trabalho. É um casamento. Tu tem problema. É um Não é casamento. que tu tem problema, mas tu continua depois. Por quê? Porque qualquer coisa que aconteça, nós temos o setor de pós-venda, mas com quem que o comprador ele tem intimidade? É comigo. O vendedor. Exatamente. Eu tenho esse laço com ele vai ligar pra mim E a e gente vai vai querer, atrás e eu vou resolver. Então, assim, e aí tem uma outra coisa. Quanto mais tu vende, mais problema. problema desse tipo tu vai ter. Quer Vão dizer, te que procurar. é um problema Saudável. é um problema, bom. É um problema bom. Mas assim, sempre tu vai ter. E aí tu precisa. E aí tem aquele cliente que é numa boa e tem o cliente que não é numa boa. Tu pega os dois. Tem aquele que tu Sim. precisa acalmar ele antes de. Mas assim, ó, isso faz parte do nosso dia a dia. E isso são os desafios diários. Mas o que me faz ter inspiração para levantar todo dia de manhã e continuar são os clientes que mandam mensagem, pô, cara, eu comprei contigo, gostei do teu atendimento, pô, te agradece, sabe, aquilo te inspira, aquilo te te recarrega, sabe, porque isso é vital para nós, porque Sim. a gente no dia a dia a gente leva muita porrada, aquilo que o Guilherme falou, tu vai lá no cara 4, 5 vezes, o cara não te atende, às vezes não é nem porque ele não quer, porque ele também não O tem tempo, né? O tempo hoje é muito curto para todo mundo, na Isso. verdade. A rotina em si do transportador, quem está no ramo do transporte, é uma loucura. A gente entende que o É uma cara, dinâmica. ele tá às vezes conversando contigo, mas ele tá aqui no celular porque alguém tá ligando, porque ele precisa resolver isso, porque tem um carregamento, porque deu algum BO, coisa assim. Então, a vida em si do transporte é uma vida de loucura. A gente Corrida. para falar, é loucura. Eu digo, quem tá no transporte é louco, porque é a realidade, né? Telefone tocando de madrugada, É. 00:15 mandando mensagem pro cliente. Então, Acontece. A gente fala, hoje o transportador, os nossos clientes, cara, eles têm que ter não sangue, óleo diesel nas veias, porque tem que gostar. tem que gostar. Tem que gostar, gostar. porque, olha, não é no fácil. fim já até deu um case de sucesso, né? Vários aqui vocês estão vendo, mas eu gostaria de tem algum específico, alguma situação assim que vocês lembram que gostariam de compartilhar, ou como um case de sucesso, ou algo que realmente tirou vocês da zona de conforto e disse, olha, isso aqui para mim é ser vendedor. Porque vocês hoje estão demonstrando aqui, o nosso time é um time forte, porque tem conhecimento,
né? Principalmente conhecimento técnico, comercial. Já fica aqui o convite, se vocês quiserem depois vir conversar, tirar suas dúvidas, eles vão estar aqui também, o nosso time está preparado para resolver e acolher vocês aqui na feira também. Mas eu queria assim, para a gente finalizar, porque já tem uns clientes aqui só esperando vocês saírem para conversar com vocês, e eu não vou tomar mais muito tempo, mas assim, para a gente fechar com esse case, ou uma mensagem, uma inspiração. Olha, eu tenho, né, como eu falei, desde os 14 anos, graças a Deus, eu entrei nesse segmento com 14 anos de idade. Então hoje eu tenho muitos clientes de antigamente, clientes que eu conheci aí que na frota tinha 15 caminhões, 20 caminhões, e hoje tem uma frota de 1.000, tem uma frota de 800. Então assim, e tu tem uma abertura, um contato direto com esses clientes, eles te atendem, eles te respondem, eles te solicitam cotação. Então, às vezes dá negócio, às vezes não dá, mas é muito legal tu ver o reconhecimento que tu tem e a aceitação deles, né, até ontem estava com um cliente aqui na feira, nunca comprou de mim, estamos insistindo já há um tempo com ele, mas conheço ele de 20 anos atrás, então a gente está batalhando ali para conseguir vender um equipamento para ele. Cara, isso é muito gratificante, sabe? Tu ter essa aproximação, essa liberdade com o cliente, ele te reconhecer, porra, tu me atendia aqui já de muito tempo atrás e agora a gente está aqui, apesar de ter mudado de áreas, mas continua essa parceria. Então isso é muito legal, sabe? Né? Então tu vê assim, pô, aquele cliente lá de anos atrás e hoje ele está aí, é muito bom tu ver. E tu sabe, se ele vai bem, a gente vai bem também. Então é muito legal isso. Acho que o sucesso é isso, né? Tu persistir no negócio, bater na porta, 3, 4 vezes, 20 vezes. Vai te contar uma vez, vai contar 2, não vai dar, mas uma hora pode ter certeza. Que nem eu falei antes, né? Fechar. Primeira visita do cliente, tomamos cerveja, fizemos carne, bebemos todas. 3 anos depois ele foi comprar a primeira carreta comigo. Acontece, não é sempre, mas acontece. Sim. É bacana, é gratificante isso. Eu acho que existem alguns princípios, né, que eles se aplicam para tudo na vida, né? E aí tu consegue ter sucesso em todas as áreas. Eu acho que assim, a humildade, quando tu sabe, quando tu não sabe, tu ir perguntar, tu poder, né? Isso inclusive é um princípio bíblico, né, que fala que é multidão de conselhos, então tu não sabe, tu vai perguntar para quem sabe. Muitas vezes o meu cliente liga, cara, tu sabe isso aqui, cara, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Que o importante às vezes não é nem tu saber, mas é tu saber, tu conhecer alguém que sabe para poder te dar uma força. E eu acho que a gente tem que atender todo cliente como se ele fosse único, independente se esse cara tem 1000 ou se ele tem 1, ou se ele é o primeiro que ele está comprando. Hoje ele tem um, mas lá na frente ele vai... Ou se ele nem vai comprar agora. Mas eu acho que tu tem que atender todos eles como se fossem únicos. Por quê? Porque é isso aí, esse cara hoje ele não tem nenhum, mas amanhã ele pode ter. Ou se ele nunca vir a ter, mas quando tu atender ele bem, esse cara vai te olhar em algum lugar e vai lembrar, e tu vai falar assim, pô, aquele cara me atendeu bem, eu fui bem atendido por ele, aquele cara lá... Ele vai te indicar, ele vai dizer, não, exato. O cara ali entende. E as pessoas as pessoas vão ter uma boa imagem de ti, e isso eu acho que é um princípio fundamental para tua vida como um todo. Eu acho que não é só para venda, mas aí ele se estende para venda porque como ele é para vida, ele serve e se encaixa em outros lugares também. Sim, é isso aí. O nosso propósito é concretizar a mobilidade de cargas. Esse episódio, assim, para mim foi muito especial porque eu estou muito feliz em fazer parte desse time. Eu aprendo muito com vocês e quero deixar aqui a minha gratidão por vocês aceitarem o convite, porque eu sei a rotina de vocês, não é fácil. E eu fico ali, né? E aí, ler o roteiro. Cláudia, a gente não leu o roteiro, vou falar pra ti. Aí a gente sentou aqui hoje pra começar, né? E ler o roteiro, ó, não consegui. Dizendo que ele vai no grito certo. hoje. Mas deu pra perceber o quanto eles têm conhecimento, a gente tem paixão pelo que a gente faz. Tô muito feliz de fazer parte desse time. O nosso objetivo é sempre estar causando um mini infartinho em alguém, né? Ou na Cláudia, ou no cliente. Eu tenho uma situação, o cliente ele bota o pedido num dia, tu pede pra ele, 40 dias, tu bota um pedido num dia, no outro dia ele liga pra ti perguntando como é que tá o meu baú na produção, eu vou lá ver. Um dia eu tava tão assim, a gente tava passando por uns processos lá com alguns atrasos ali, pouco, mas a gente tava passando. Então, o cara te ligava todo dia. Aí um dia o cara me ligou e falou assim, ei, como é que tá a minha carreta aí? Tá quase pronta, cara. Eu tinha uma chapa lá no chão
os eixos, e aí tinha as coisas, umas bobinas de alumínio. Eu fui lá começar bater umas aqui, ó. fotos, falei, a tua carreta tá tudo aqui, ó. Só falta montar. cortar e montar, mas a tua carreta já tá aqui, ó. Então, A gente fala, né? Até interessante, a gente sempre fala pro cliente, né? Cara, antes de comprar o caminhão, compra o baú. Compra o baú. Porque Compra o caminhão, implemento. quando tu vai na concessionária, ele vai Tá estar lá pronto. pronto. É só Vai pegar. tá pronto, Tá só pronto. pegar e tirar da concessionária. O baú não, o baú tu vai ter que fazer o pedido, vai ter que produzir para deixar pronto. É Então o ciclo, antecipa né? a compra do baú, na verdade. esse mundo ideal não Mas é existe. sempre o contrário. O cliente primeiro compra o caminhão, depois vai comprar o equipamento, É né? caso esporádico, que o implemento Primeiro, fica pronto Fica a antes. dica aí, fica a primeiro- dica para quem é Então, transportador. Primeiro eu vou resolver o caminhão, depois eu vejo o baú. Perfeito, ótima dica. Legal, porque vai além das vendas também, né? Sim. Porque é sobre pessoas. E vocês estão mostrando isso, é crescer e evoluir juntos. Então, Sim. mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Vou liberar obrigado. vocês para a feira, né? Eu também preciso ir para a Sim. feira. Mas muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. Eu acho que o pessoal já entendeu. O nosso time é a nossa cultura, é a cultura de ouvir o nosso cliente, de se aproximar cada vez mais, entender e solucionar o mais rápido possível. Entregar É o isso. melhor produto pro nosso cliente, com certeza. É Brinde isso aí. final, então, time. Saúde. Boa tarde, time. Obrigado a todos. Obrigado, obrigado. E venham Obrigado, para o obrigado a Expo todos. Centro, a gente está aqui até às 20 horas.